Vamos ter uma conversa séria sobre autoestima? Eu sei que hoje falar de autoestima está muito na moda, o que me deixa muito feliz porque, de fato, é um tema muito importante e é muito relevante que tenham pessoas falando sobre isso. Por outro lado, por estar muito em alta, me preocupa que tenham algumas abordagens meio esquisitas sobre esse tema e, por isso, eu decidi vir aqui falar um pouco sobre o que de fato é autoestima, qual a importância dela na nossa vida. E eu até falei um pouco disso em um outro vídeo aqui nesse canal. Se você não viu, vou deixar ele aqui na descrição. Ele é muito importante. Lá eu falo sobre as bases de uma postura autossabotadora. Mas eu acho que lá foi muito pouco para explorar o que é de fato a autoestima e como ter uma autoestima verdadeira, sólida e que vai ser base não para uma postura autossabotadora, mas de autoconfiança. E eu sei que a conceituação de autoestima, eu já falei um pouquinho no outro vídeo, mas eu vou retomar aqui essa ideia para que a gente consiga desenvolver isso melhor. A autoestima ela pode ser entendida então como o valor que você dá para si mesmo. E quando a gente fala de valor, a gente está falando de uma estimativa, a gente está falando de uma medida e, em última análise, a gente está falando de uma comparação. Uau, isso parece estranho. Então, para eu ter uma autoestima, eu tenho que me comparar. É mais ou menos por aí. E se a gente está falando que a autoestima é uma medida, é uma estimativa, no geral, um problema de autoestima, seja ela baixa ou alta demais, não vai ser só um problema na estimativa sobre o seu tamanho, mas vai ser um problema de estimativa mais geral na sua vida. Explicando isso de uma forma mais simples, se você não sabe se medir de uma maneira adequada, muito provavelmente você também está medindo as outras pessoas e as outras coisas na sua vida de maneira desadequada ou desajustada. Você está dando um valor muito maior para coisas que deveriam ter um valor pequeno e um valor muito menor para coisas que deveriam ser mais valorosas. E a partir dessas medidas que você vai fazendo, você vai criando crenças sobre você mesmo. Crenças que muitas vezes são mentirosas. Só que você repete tanto isso para si mesma e ao longo de tanto tempo que você começa a acreditar. Porque normalmente uma autoestima baixa, ela começa a ser construída lá atrás, na sua infância. Quando você começa a ter consciência do seu eu, da sua personalidade e percebe que fora de você, em pessoas mais próximas, normalmente a sua família, você não encontra o afeto e a validação que você precisa. E como isso vai sendo construído ao longo de muito tempo, é claro que não é fácil e não é de uma hora para outra que você vai conseguir simplesmente reajustar todos os seus problemas de autoestima. Mas entender que a autoestima é uma comparação talvez te ajude a começar a trabalhar isso de maneira mais adequada. Retomando então essa ideia da comparação, que parece um pouco estranha no primeiro momento, eu quero que você pense um pouquinho comigo. Quando a gente estima alguma coisa, quando a gente faz uma medida, a gente está literalmente comparando o tamanho daquela coisa com outra. Então, se você mede quantos metros de pano, por exemplo, para fazer uma saia, um vestido, você está comparando o tamanho de pano que você precisa com um metro. E a autoestima é também uma estimativa, ou seja, ela é também uma comparação. E aqui a gente entra num ponto fundamental para você entender e resolver o seu problema de baixa autoestima. Se comparar é inevitável, mas o grande problema é quando essa comparação ela é excessiva e errada. E sim, existem jeitos certos de você se comparar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a gente faz uma
comparação, a gente sempre tem em mente uma referência, um padrão no qual a gente tenta chegar a partir daquela comparação. E o grande problema está justamente nas referências, nos padrões que você adota como sendo a sua medida. Se você baseia, por exemplo, o seu valor em um padrão de beleza insustentável, você não está se estimando do jeito certo. O trabalho com a autoestima, ele precisa necessariamente passar por essas estimativas, por essas referências, por essas comparações que você faz de você mesmo. Pensa um pouquinho. Quem estão sendo as suas medidas? Quem estão sendo as suas referências? Com quem você tem se comparado? Porque quando você está se comparando com pessoas que não têm nada a ver com você, com a influencer que tem um corpo perfeito ou com a pessoa que tem uma vida maravilhosa, você está sendo injusta consigo mesma. Quando a gente só olha para o outro, a gente esquece o quanto a gente tem de bom, de belo. Eu quero que você reflita sobre tudo isso e comente aqui embaixo se você tem se comparado do jeito certo, como tem sido esse processo para você e se você tem dificuldades de ter uma autoestima saudável, de se medir de maneira adequada, eu posso te ajudar com isso. Aqui no link do vídeo também vai estar o meu Instagram. Você pode me chamar lá no direct ou me mandar uma mensagem pelo link da bio. E eu espero que essas reflexões tenham te ajudado a entender um pouquinho melhor como se estimar de maneira adequada. Até a próxima. Tchau, tchau.